meu óculos de hoje que se trazer o multifocal, então eu vou ficar assim, mas eu vejo vocês, tá? Assim melhor, sim. Obrigada. Eu gosto de anotar aqui para não me perder na sequência. Então, pessoal, boa noite. Muito feliz em estar aqui, agradecendo a presença de todos vocês. E, assim, como a nossa amiga falou, né? Nós agradecemos muito pela possibilidade de termos um local para falarmos de Jesus, onde vai nos trazer mais conforto para o nosso dia a dia, para enfrentarmos aquelas pequenas dificuldades e saber que dificuldade dura um pouco e logo passa, né? Então, agradecendo esse momento, agradecendo os dirigentes da casa, todos os trabalhadores dessa casa, que mantém essa possibilidade, que nos dá essa possibilidade de estarmos aqui, ouvindo e falando de Jesus. E vamos pedir que todos sejam fortalecidos nesse trabalho fraterno, nesse caminho de vivência da lição de Jesus, né? E o nosso tema hoje é: meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Que reino é esse? Quem é o rei desse reino? Todo reino tem um rei, né? E aí nós vamos ver que essa frase foi tirada de um momento em que Jesus estava sendo julgado. E, nesse momento, Jesus foi delatado como se ele fosse aquele que falava blasfêmias, porque existia um rei, o rei de todo o Império Romano, e diziam que Jesus era o rei. Como isso? Então, ele foi apresentado ao Pôncio Pilatos. E foi aí que essa frase veio, porque Pôncio Pilatos quis perguntar para ele: como você se diz rei? Na verdade, ele não dizia, Jesus sempre foi muito simples, humilde, e ele sabia, né, que esse reinado, que o que era rei aqui no nosso planeta naquela época, 2000 anos atrás, não significava a grandeza que ele representava. Então ele disse que se o Pôncio Pilatos estava dizendo que ele era rei, então ele era. Mas ele disse: meu reino não é deste mundo. Então vamos entender o que é isso. Vamos entender primeiro o contexto histórico, né? O reinado daquela época, e até hoje tem alguns países cuja forma de comando da população, daquela nação, é feita por uma majestade, o rei ou a rainha, né? Ainda existe isso hoje, não como era naquela época, mas existe algumas lideranças dessa forma. Naquele tempo, o rei, ou ele vinha de uma descendência, ele herdava o título porque o pai havia sido, então ele era filho de um rei, passava a ser príncipe, depois ele assumia aquele local de reinado, de rei, e comandava toda aquela porção, e quanto mais ele lutasse, e ele conseguisse vitórias, e ele derrotasse outros povoados, maior era então o reinado, e mais, vamos dizer assim, competente, mais majestoso era esse rei. Era dessa forma. Então, o que nós vamos ter assim? Eu vou ler, pedir licença para ler um pedaço, que essa parte está no Evangelho de João. E aí eu vou ler para vocês, para depois nós comentarmos mais sobre ele, nós estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, se vocês quiserem estar olhando em casa, é bom, né, para estar lendo. E, lógico, nós vamos ter o tempo de tirar dúvidas. Então, essa porção está no Evangelho de João, capítulo 28, os versículos de 33 a 37. Então, fala assim: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus, e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui.
Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então vocês vejam que Jesus fala assim: não vim a esse mundo. O que quer dizer isso? Esse pedaço, não vim a esse mundo. Jesus era de outro mundo? Tem outros mundos? Que mundo era esse do qual Jesus veio? Então vamos guardar isso aí. Então, Jesus veio de outro mundo. E neste mundo, ele sabia que não tinha realeza, porque a realeza ela era daquela forma, majestosa. Então vamos ver só. Esse texto que eu acabei de ler, então essa questão refere-se a momentos posteriores à prisão de Jesus. Vocês lembram que Jesus foi delatado, que ele era blasfemo. Já tinha um rei, como é que ele falava que era rei? Né? Mas eram quem o amava, que o chamava de rei, porque estavam esperando que viesse realmente a libertação, porque o povo judeu, eles sofriam realmente com impostos, com imposição, com perda de terra, um monte de coisas assim, que nós vamos dizer injustiças, né? Então eles estavam esperando o rei e achavam que Jesus ia mesmo banhar a espada, que ia brigar, que ia fazer isso para libertá-los, é assim que eles pensavam. Embora eles gostassem das palavras do que Jesus trazia para eles, de conforto emocional, de promessa de vida futura, eles pensavam que a vida futura fosse uma vida melhor, onde eles tivessem mais liberdade. Então, nesse momento, quando a gente fala pretório de Pôncio Pilatos, pretório era o castelo onde ele vivia. Ele era como um governo daquele pedaço, então ele era um subalterno do rei, que era o César. Em Roma chamava todos os reis de César. Então a prisão de Jesus já aconteceu e Jesus já tinha passado por uma junta inquisitória e aquela já era a segunda, né? Então vê só, Jesus falou assim: não nasci nem vim a este mundo. Então Jesus era de outro lugar. E aí Jesus falava, dava uma ideia assim, nas conversas dele, que existia uma vida futura. Olha, vocês sofrem, vocês pagam impostos, vocês perdem a casa de vocês, tal, mas existe uma vida onde tudo isso vai passar. E quem bem suportar as dificuldades vai ter a vida eterna, mais tranquila. Vida eterna. Todo mundo morre. Morre, acabou. Então, não dava para entender muito bem o que Jesus falava. Quem entendia bem eram os apóstolos. As pessoas comuns não entendiam. E por que não entendiam? Porque naquela época, os judeus, eles acreditavam que quem sofria porque merecia. Deus estava castigando por alguma coisa. Inclusive, as pessoas à margem da sociedade, até viúvas, elas achavam que a viúva ficou viúva porque ela merecia, porque ela não tinha uma pessoa do lado dela para cuidar dela. Se a viúva, então, perdia o filho, se a viúva era viúva e tinha um filho, o filho protegia ela. Se ela perdia esse filho, gente, aí era totalmente, porque ela foi 2 vezes castigada naquela época. Ela perdeu o marido e ela não tem um filho varão para cuidar dela. Então era um caos, ficava praticamente na rua, não tinha como ter casa, propriedade. E a vida futura, que era referida por Jesus, era o fim que se destinava à humanidade. Jesus falava isso, que todo mundo tinha o mesmo direito, rei, governador, o pescador, o artesão. Só que o que pregavam? Porque eles eram daqueles que acreditavam, na verdade, em vários deuses, que morreu, acabou. E quem era dessa vida de felicidade e tal, eram os anjos. Mas os anjos, eles sempre foram anjos. E eles eram escolhidos de Deus e eles eram sempre anjos. Sempre bons.
Eles não sabiam que toda a humanidade, ela começou como espírito ingênuo, sem conhecimento, e que estava, vamos dizer, marcado para, com várias vidas, chegar à angelitude. Todos nós estamos marcados para chegarmos à angelitude, com a evolução. Aí nós vamos pensar assim, puxa vida, nós estamos evoluindo. A minha vida é tão difícil. Aí é tanta coisa que acontece. Não evolui nada, evoluiu. A vida anterior era mais difícil ainda. Todos nós, independente das dificuldades que nós passamos, nós estamos na melhor das nossas encarnações, comparada com as outras anteriores. Puxa vida, mas eu estou falando de encarnações, na época eu não acreditava nisso. Não acreditava, a maioria das pessoas não. Só aqueles que vinham da descendência dos essênios, aqueles que já acreditavam, Jesus nasceu nessa família, nesse povo, que já acreditavam em Deus único. Então eles eram diferenciados dos judeus, que os judeus estavam ainda esperando que viesse um profeta. Jesus, para eles, era um malfeitor. E os judeus até hoje, Jesus é um malfeitor. Jesus era um lunático daquela época. E como é que ele ficou na história? Eles passam pela história daquele ano zero como se não fosse nada. E para eles não é o ano zero, eles continuam contando, né, o tempo de forma diferente. Bom, então vejam só. A principal preocupação do homem, então, sobre a terra é o quê, gente? O que é a principal preocupação do homem? Lá naquela época e hoje, de quem não conhece Jesus? Vou ter vantagem, vou vencer a qualquer custo, vou acumular bens, porque a vida é uma só. Vou morrer, vai ficar tudo aqui. Então eu vou fazer o máximo de possibilidades para eu ser feliz a qualquer custo. E então, vê só, se a gente não pensa em vida futura, se a gente não pensa que estamos hoje numa vida, vivendo da melhor forma possível, de forma fraterna, olhando o irmão com piedade, procurando pelo menos de vez em quando ver que do nosso ganho a gente pode doar alguma coisa. Para quem? Para quem tiver próximo. Quem é o próximo? Puxa, eu soube de alguém que está precisando. Esse é o próximo. O próximo é aquele que a gente sabe que está precisando de algo que nós podemos ajudar. Um ombro, uma visita, uma conversa, uma cesta básica. No Natal a gente faz aquela, vamos dizer, investimento e adotamos crianças. Por quê? Porque são crianças que estão em situação um pouquinho mais difícil que as crianças da nossa casa. Então a gente vai falar assim, puxa, saiu meu 13º, não vai me fazer falta se eu fizer isso. Nós estamos exercendo a fraternidade e olhando o outro como irmão. Por quê? Porque nós somos interesseiros ou porque nós estamos preocupados com os outros? A verdadeira caridade é aquela que se faz sem pensar em retribuição, não é isso? É a caridade espontânea do coração. Eu vi que alguém está precisando, puxa, eu vou aliviar aquela necessidade. Então, quando nós pensamos na vida futura e agimos com o sentido da vida futura, porque assim, eu sei que depois da vida, a gente vai ter um cursinho lá em cima, no plano espiritual. Vai ter isso também, reunião, vai ter conversa, vai ter aprendizado. Vamos lá acertar o que a gente não fez direitinho, porque nós vamos voltar. A gente quer voltar igual? Pode ser que a gente volte igual, mas será que é possível melhorar um pouquinho? Então nós temos que fazer hoje essa possibilidade de melhorar um pouquinho, pensando no ensinamento de Jesus. O que Jesus fazia? Acolhia a todos. Todo mundo era igual. E aí que os judeus ficavam doidos. Ele está comendo com os cobradores de impostos. Olha, aquela mulher, ele está com aquela mulher que é de vida duvidosa junto dos outros apóstolos, que era uma mulher, junto de vários homens, cada um cuidando de divulgar a palavra de Cristo. Mas era dessa forma. É cada um no seu conjunto e pronto. Então Jesus vem mostrar que não. Inclusive, porque Jesus sempre
dava uma atenção maior para a mulher, porque a mulher já era muito mais vista de forma negativa do que nos nossos dias de hoje, que ainda é, mas era pior ainda. Então ele fazia esse acolhimento. E as pessoas que não creem na vida futura, que acham que realmente só essa acabou a vida. Viver uma vida é uma vez só. Na verdade, a nossa vida é uma só de várias existências. O Espírito nosso é o único. E ele vai, plano espiritual, e volta. Isso tem uma marca? Tem um tempo? Não tem. Ninguém sabe quando será esse tempo. Então vejam só, quem não crê na vida futura, pensam apenas na vida presente, não compreende os preceitos de Jesus. E a maioria das pessoas lá não conheciam. Por isso que o Pilatos achou que ele queria ser rei. Nossa, ele vai ser rei? Que isso? Como? Não pode? E aí Jesus falava assim, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os ministros dele não deixariam que ele fosse entregue. Lógico, ele ia ser entregue para sofrer realmente várias repreensões. E, inclusive, a morte, que não sabia daquele mundo, se teria ou não. Jesus estava preparado, mas ninguém que estava com ele sabia disso. Então, o reino de Jesus é o reino de onde, gente? O que vocês acham? Qual era o reino de Jesus? Jesus realmente nasceu só naquela vida? Ou Jesus era um ser assim de muitos milhares de anos de vida no plano espiritual? Jesus é o governador do nosso planeta. Vocês sabiam disso, todo mundo? O governador do nosso planeta. Não, o Espírito que esteve presente desde a formação do planeta. Nós costumamos chamar Jesus de o irmão mais velho, porque nós sabemos que nós tendemos a chegar lá, não sabemos quanto tempo vai demorar, mas estamos fadados a chegar na vida de angelitude. Que nós não precisaremos mais reencarnar. E esse mundo de Jesus, ele pode estar em uma outra parte do universo, ele pode estar em vários lugares, porque ele pode ir para vários lugares. E espíritos menores que Jesus, mas também de muita luz, pode estar em outros mundos, não pode? Por exemplo, Alcione, o musicista, vou falar musicista que é mais agora, mas eram aqueles grandes mestres da música, estão em que planeta? Vocês sabem? Saturno. Qual outro que muitos espíritos de luz, vocês sabem? Tem espíritos que viveu alguns séculos, 2 séculos, 3 séculos, até em 1200 e pouco, como Dante Alighieri, que estão vivendo a vida espiritual, não precisam mais reencarnar. Mas é porque o Dante escreveu o livro? Não. Só porque o Mozart fez músicas? Não. Por conta de tantas outras vidas que eles tiveram, de grande vivência, contribuindo para a grandeza da humanidade, sem prejuízo de ninguém. Então, são espíritos que podem estar na vida espiritual, apenas uma vida diferente, não precisa mais reencarnar, não precisa do corpo. Então, ficam por lá. Bom, voltando aqui, no capítulo 2, meu reino é desse mundo. A vida futura, ela é o ponto central do ensino de Jesus. Lógico que tem Jesus, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas a vida futura, ela nos dá força para que nós enfrentemos as nossas dificuldades do dia a dia, porque a gente sabe, quando nós temos essa certeza de que as dificuldades, elas são como cursos. Nós não fazemos cursos para melhorar a nossa possibilidade de competir num campo profissional, não é mesmo? Ora, Deus não condena que a gente lute por melhorar a nossa vida, a nossa condição de salário. Não, Deus condena quando nós abusamos dessas coisas em detrimento da vida espiritual. O principal para a gente que acredita em Jesus
é que existe a vida futura. Então, o nosso dia a dia vai ser pautado dessa possibilidade de que, por mais que eu passe dificuldades, eu vou estar adquirindo possibilidades para uma outra vida futura, porque a gente sabe que vamos voltar. Nós ainda não somos anjos, nós vamos voltar. Então, nós queremos voltar com um pouco mais de possibilidades para lidarmos com as dificuldades em família, para lidarmos com as dificuldades da convivência com o outro no trabalho. Nós queremos ter mais facilidade para vencermos outras dificuldades. Aí a vida vai ser suave? Não. Virão dificuldades maiores. Porque nós já sabemos vencer. Já conhecemos a dificuldade agora. Como se a gente não lembra da vida futura? Nós trazemos no subconsciente as lutas que nós já vivemos antes. Por exemplo, vocês já viram pessoas que, por mais que passem dificuldade, elas não se entregam? São as pessoas resilientes. Elas são resilientes porque elas querem? É uma característica que ela quer? Não. É que, noutras vidas, ela treinou aquelas dificuldades, então ela estando agora numa dificuldade, ela sabe que ela vai vencer. Ela nem sabe como. Mas no subconsciente, que traz a memória espiritual, ela tem certeza de que ela vai vencer, porque ela já passou por essas dificuldades antes. Só que isso não é claro, não está assim claro. Né? Não é um curso que você faz e você lembra. Não. Deus, graças a Deus, nos dá o bem como prêmio do esquecimento do passado. Porque mesmo que a gente tenha passado por várias dificuldades e vencido, nós fizemos besteira também. Sempre fazemos de novo. Então vamos demorar muito a sermos iluminados. Né? E aí nós vamos ver só. A vida futura, então, ela é o ponto central do ensino de Jesus. Central, é o principal ponto. Por quê, pessoal? Porque é ela que vai nos dar a possibilidade de nos harmonizarmos com a justiça de Deus. Porque a gente vê assim, a gente vê em volta da nossa cidade, do nosso estado, do nosso planeta, a gente vê tanta injustiça, a gente fala assim, nossa, podia resolver isso facilmente. Tem receita, né? Nós temos receita quando vemos umas coisas dessa. Mas, na verdade, a gente vê que essas injustiças, quando nós pensamos na vida futura, nós vamos ver que esses desastres, essas coisas, elas vão estar harmonizando segundo a justiça de Deus. Porque ninguém, na verdade, é vítima. Então, às vezes, uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, uma coisa trágica, algo, ela traz como se fosse assim uma possibilidade de viver isso. Isso já estava planejado para ela. A maior parte das coisas estão planejadas. Poucos são os acidentes que existem. Pouquíssimos são. Então, nós vamos ver que tudo isso vai ser harmonizado com a justiça divina. Já ouviram falar disso? Justiça divina, justiça de Deus? Ela existe. Vou dar um exemplo para vocês. Chico Xavier, isso, às vezes naqueles vídeos do YouTube, Chico Xavier, todo mundo sabe que ele fazia vários, mais uma vez por semana, aquela distribuição de alimentos, sopa, lanches, cesta básica, né? Ele fazia muito isso. E uma das auxiliares do Chico, ela veio falar para ele, olha Chico, aquela pessoa ali, ela não precisa não. Ela é rica, ela mora num lugar de posse, ela é de posse. O que o Chico falou? Minha filha, deixa, ela está treinando para a vida futura. Era uma pessoa de posses, mas miserável, que tinha possibilidade de fazer a compra, de abastecer a casa de compra. O que ela fazia? Ia para a fila, ganhar de graça para guardar mais alguns trocados. O que ia acontecer com ela na vida futura, vocês sabem? Ela ia vir nessas posses? Viriam? Não. Ela viria exatamente como aquelas pessoas que estavam ali por necessidade. Por isso que eu falei agora há pouco, ninguém é vítima. Não por isso nós vamos todo mundo sofrer. Não, Deus pede que nós possamos diminuir a dor do outro, se nós pudermos. O que nós pudermos fazer para diminuir a dor dos outros, nós devemos fazer isso. Porque nós temos que ter compaixão. Não é dó, é compaixão. Dó é diferente de compaixão. Compaixão, com amor.
não com dó, tá? Então, a gente vai falar de uma rainha também, que está no capítulo 2 daqui a pouco. Como é que ela fala nessa vida futura. E por que a gente fala hoje de vida futura? Jesus falava do reino, que existia um reino melhor. E como que hoje nós sabemos da vida futura, pessoal? Me diga. Quem trabalha na mesa mediúnica aqui? Quais de vocês trabalham na mesa mediúnica? Só? Quem mais? Né? O que a gente ouve nas mesas mediúnicas? Relatos espirituais. Então, relatos de espíritos que vêm nos dizer a situação que ele está. Quantas situações nós sabemos? E o trabalho do Allan Kardec, nosso querido Allan Kardec, ele foi exatamente dessa forma investigativa, questionando os espíritos de luz, mas também ele questionou espíritos que apareceram mesmo mediúnicos, como nós fazemos nas casas espíritas. Então, viu-se que havia sofrimento na vida espiritual e havia felicidade na vida espiritual de acordo com a circunstância que aquele espírito viveu a vida dele. Então, hoje em dia, hoje, 2025, desde Allan Kardec, só que demorou muito para Allan Kardec ter essa difusão como temos hoje. Então, sabia-se por provas concludentes, porque nas mesas de trabalhos mediúnicos vinham esses irmãos que a gente não vê, a gente sente que falam como que está do outro lado. Então, isso é um depoimento. E esse livro, o Evangelho, não, o livro dos Espíritos, não, mas no livro, me ajuda a lembrar o nome, gente, não é a Gênese, é o outro. O Céu e o Inferno. Tem depoimentos de espíritos que teve a vida feliz e tem depoimento dos espíritos que teve a vida triste. E aí vocês vão lendo, ele não é um livro difícil de ler não, Gênesis é muito difícil, vou até fazer um curso dele da FESP que eu não consigo entender, ele tem um paro, esse é fácil, se vocês tiverem oportunidade aqui na biblioteca, eu acho que tem, não é mesmo? Que é daqui, pega esse livro para ler. Tem um monte de depoimentos, vários depoimentos, isso no século XVIII, tá? No século XIX, 1800 e tanto, 50 e tanto, que eram aqueles que Allan Kardec entrevistou. Então, nós falamos da vida futura com provas, tá bom? Então, vamos ver só. Voltando ao ensino de Jesus, os judeus, então, não acreditavam nessa vida futura porque eles achavam que os anjos eram privilegiados da criação de Deus. Já era privilegiado. O anjo nasceu anjo. Deus fez o anjo. Bom, é anjo. E Deus fez os sofredores. Sofredores podem ser rei, pode ser governador, escolhido por Deus. O rei, inclusive, era escolhido por Deus. E os pobres? Ai, que miserável. Se tivessem um defeito físico, nossa, ele está pagando pelos pais dele. E assim ia. Então, naquela época, os homens não tinham ideia que todos nasciam igual. E todos tinham o mesmo direito de evoluir e um dia chegar aos anjos, que eles achavam que foram criados como anjos. Entendiam que Deus recompensava aqueles que eram reis, aqueles que tinham posses, que Deus recompensava eles. Deus dava para eles os bens terrenos. Eles tinham uma superioridade, porque eles eram muito bons de guerra. Então, Deus premiava eles com mais terras. Olha, eles mataram aquele povo, dizimaram aquele povo e tem mais terras. Eles achavam que era presente de Deus, que eles eram escolhidos para isso. E também, quando havia, assim, derrotas, então eles achavam que aquele povo derrotado foi escolhido para ser derrotado. Foi escolhido para ser derrotado. Então, eles não tinham a ideia de que, na verdade, não precisava daquilo.
Se bem que hoje ainda a gente está vendo isso, né, gente? Parece que não mudou muito. Ó, eu vou pegar ali seu canal de passar navio que eu vou cobrar imposto. Né? Tem umas coisinhas assim ainda. Tem. Por enquanto, nós estamos em que mundo? Nós estamos indo para que mundo? Nós estamos numa transição, não é? Então, daqui a uns 30 anos, gente, me ajuda. 2025, 30, entre 30 e 50 anos, a Terra já vai ser um mundo de regeneração. Tá? Falta pouco. O planeta. Então, quando nós voltarmos, vai estar mais tranquilo? Vai estar mais tranquilo. Vai ter um pouco mais de bem prevalecendo o mal. Até que horas que eu vou, gente? Até 15 para as 9? Pode ser? Então, vou acabar rápido. Então, vamos lá. Jesus veio revelar, então, para a gente, que existe esse outro mundo. Quantas casas existem na casa? Quantos mundos existem na casa do meu pai? Muitos, pessoal. Muitos mesmo. Então, isso é para quê? Para quê? Será que todos vão continuar no planeta regenerado? Nosso planeta está mudando. Nós vamos todos, quando o planeta estiver legal, supimpa, nós vamos todos? Não todos nós que estamos aqui. Nós estamos fazendo um esforço lascado. Todos que estão no planeta agora, todos irão para o planeta de regeneração? Tem umas coisas absurdas aí, não é, gente? Então, vai ser um mundo que não vai ser a Terra. Porque evolui o planeta, evolui a maior parte dela, naquele planeta, naquele mundo, naquele orbe, a gente chama de orbe. Mas tem uns que não merecem. Então eles vão ficar como? Tem uns mundos que não estão evoluindo, porque começou agora. Sei lá onde é que eles estão, mas tem. Se fizermos pesquisa, a gente acha. Vão para lá. Vão para lá. Alguém vai falar aqui na frente sobre isso, né? Que é a emigração. Emigração planetária. Bom, então, quando passarmos para esse mundo melhor, então, os bons são recompensados. Gente, são recompensados com quem? Vão ficar na fila para pegar um prêmio? Vai ser tudo dado de graça pra gente? Já vamos nascer sabendo coisas? Não. Vai existir menos maldade, menos mal e mais o bem. O bem vai prevalecer. Vai ficar mais fácil? Vai ficar um pouco mais fácil assim. Bom, então, por falta de entendimento dos homens na época, Jesus não podia esclarecer naquela época. Mas Jesus falou: eu vou para a casa do meu pai, mas vou mandar o Consolador. Daí o Espiritismo. O Espiritismo veio esclarecer a lição de Jesus. Porque quando Jesus falou, gente, ficou meio assim obscuro. Até que entenderam errado, começaram a queimar quem fazia cura, quem orava com fervor, queimar quem fazia chazinho, que orava dor aqui, dor ali, ia tudo para a fogueira. E queimou a gente adoidado. A igreja vivendo de forma errada. E teve guerra para matar povo, porque não queria ser cristão. Então, foi um pensamento errado. Então, não dava para clarear esse recado de Jesus. Então, o Espiritismo não podia vir antes, porque estava todo mundo assim, ó, de zoinho fechado, ouvido tapado, ninguém entendia nada. Quando a humanidade, no século XIX, ficou mais suave, eis que estava ali o Allan Kardec. Por acaso? Não. Fora Allan Kardec, tinha sido preparado mais 3. Se Allan Kardec não conseguisse captar o recado, teria outro. Teria um, inclusive, aqui no Brasil. Tinha um outro lá perto de Allan Kardec também, que trabalhava com ele. Então, na verdade, o Espiritismo é o Consolador prometido. Consolador de quem? De nós que passamos dificuldade, que sofremos, que vemos outros sofrer, queríamos fazer alguma coisa, aliviar e é difícil. Porque o Espiritismo diz que a cada um, segundo o seu merecimento, Jesus falou isso, mas o Espiritismo veio lembrar e explicar isso. A cada
cada um segundo o seu merecimento. Ai, mas eu mereço. Ai, eu trabalho, levanto cedo, durmo tarde, estou lutando, estou cuidando dos meus filhos, o marido é ruim, mas estou tentando. Todo mundo está lutando. Mas ninguém é feliz totalmente. Não é para ser. O nosso planeta, nesse momento, ele não é de gozos. Ele é de provas e expiações. Então, na minha casa tem uma prova, na casa vizinha tem outra, na casa tem outra. Então, nós vamos, todo mundo seguindo, animado, lutando. Por quê? Porque nós estamos sabendo que existe a possibilidade futura. Tá? Só para a gente chegar aqui da história da rainha, vou pular um montão, mas tá tudo bem parecido, tá bom? Então, o que importa para o cristão é esta fé na vida futura. Ah, mas eu quero um carro. Não tem problema, você tem dinheiro para comprar, você vai comprar o carro. Você não pode dar truque aqui e ali para comprar o carro. Eu quero trocar uma casa. Jesus, Deus não condena que você melhore de vida. Você luta para melhorar. E a sua luta, a nossa luta, ela faz com que toda a humanidade melhore. Porque daí alguém vai descobrir um carro mais confortável, um carro que ande bem, tal, não é tão confortável, mas ele é legal. E aí vai descobrir na máquina de lavar roupa, para a dona de casa poder fazer um monte de coisa. A máquina está lá trabalhando, logicamente vai fazer alguma coisa também. E vai descobrindo aquelas coisinhas de fazer comida bem rápido. A nossa luta vai fazendo com que a humanidade progrida. A nossa luta para melhorarmos, todos nós juntos, faz com que o nosso planeta, a humanidade, progrida. Certo? E aí, isso é de Deus. É da lei divina que nós passamos pelo progresso. É da lei divina que nós trabalhamos. O trabalho está na lei divina. O progresso está na lei divina. Então, existem vários itens da lei divina, de conservação, né, de destruição. Então, as coisas têm que ser destruídas para que outras sejam feitas. Isso é da lei de Deus. Então, enquanto nós estamos lutando para ter vida melhor, nós estamos procurando meios de estar bem, mas nunca parados. Quanto mais nós lutamos, mais nós estamos trabalhando e fazendo com que a humanidade progrida. Isso é muito importante que vocês lembrem, tá? E aí nós temos no final do livro um relato de uma rainha, já no plano espiritual, no livro do Kardec. E ela fala que qual não foi a surpresa dela após a morte, que chegando no plano espiritual, ela pensou que fosse recebida como soberana, alteza, não sei o que, tal. Não. Ela viu lá no plano espiritual espíritos dos quais participaram da vida dela, enquanto ela era soberana, de uma forma simples, com cargos no plano espiritual. Por conta de quê? Coração grande, sabe o coração grande? Não é chagas não, coração grande de amor ao próximo, de trabalho em nome de Jesus, em prol de Jesus. Então ela falou, a vida material, ela não é importante. Ela é necessária, nós temos que viver a vida material, nós somos enganados para viver a vida material. Mas o principal é buscar o reino de Deus, que é o reino que está aqui dentro de nós. Conexão com Jesus, conexão com Deus, conexão com a vida cada vez melhor e mais pacificada. Melhor e pacificada. Ok? Todo mundo entendeu? Agora vamos às perguntas, às questões. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum item? Tipo, óculos, agora eu posso olhar para vocês direito.